Bom dia, boa tarde, boa noite, turma da Confraria Tech Talks. Mais um episódio chegando aí, entrando no ar. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito bacana, que é construção de reputação e marca para as empresas. Nós vamos puxar a sardinha para empresas de base tecnológica, mas não vamos falar de empresas de forma geral. E não tinha outra pessoa para estar comigo nesse papo do que ela, Cecília Berê, uma referência em PR, em comunicação no Brasil e Que é CEO, responsabilidade, hein? e é CEO do Grupo Fala. Cecília, já para começar estourando a boca do balão aí, vamos dar um passinho atrás. Conta um pouquinho para nós e para nossa audiência como que você caiu na área de comunicação Tá. e como que você conversa com grandes players, como é que você chegou a interagir com grandes players do mercado nacional e como que é lidar com a reputação da turma aí. Tá, primeiro, obrigada pelo convite. Prazerzão estar aqui. Primeiro, comunicação caiu no meu colo que quando a gente vai pensar ali naquela época de vestibular, o que eu quero fazer, eu tinha 3 opções na minha cabeça. Uhum. Trabalhar, ser jornalista e trabalhar na revista Viagem, porque eu tenho rodinha nos meus pés e eu amo viajar. Arquitetura, não me pergunte o porquê, e relações internacionais. Nossa senhora, Eram essas 3 as profissões mas, que eu queria. mas 3 pontos, um Nada a cada. ver com nada. Descartei ali o relações internacionais, porque a gente sabe que é complicado pra caramba. Eu não era a pessoa que falava várias línguas e isso aqui era né, dificultava. A arquitetura, tirei da lista, eu falei: então eu vou fazer jornalismo, porque eu quero trabalhar na revista Viagem, é lá meu objetivo. Fiz vestibular, passei, comecei a trabalhar, a estudar e nunca consegui um emprego na revista Viagem. Na época, E assim, você tentou, mandou currículo? mandei currículo. Eu até recentemente eu fui puxar meu e-mail e tinha e-mail do meu primeiro semestre da faculdade me apresentando, falando que eu trabalharia lá de graça, para me darem uma oportunidade. Eu nunca tive nem retorno. Hoje em dia eu falo: "Que bom, né", porque aí foi me moldando, me tirando ali, abrindo um pouco meu leque, porque realmente eu tinha feito faculdade para isso. Mas desde o primeiro semestre, trabalhando em diferentes, segmentos, me formei em jornalismo, ainda sem entender direito o que eu ia fazer, e eis que em 2012 eu, num jantar super informal com amigos, eu conheci o fundador de uma startup. Na época a gente nem sabia o que era startup, tô falando de Isso foi quantos? 2012, 2012. comecinho de 2012. E aí no jantar a pessoa fala me falei que eu era jornalista. Na época eu estava trabalhando no Sindicato dos Fiscais de Renda do Estado de São Paulo. Nossa senhora, Pensa. como relações públicas? Jornalista, eu Tá. escrevia para o sindicato, comecei as redes sociais deles, então eu estava fazendo um movimento ali de digitalização, escrevia para aquelas revistinhas que eram enviadas para casa das pessoas. E aí no meio do jantar falei que eu era jornalista, tal, e aí esse fundador falou: "Olha, eu tenho uma startup, chama Easy Táxi, e eu estou precisando de uma jornalista para trabalhar lá". Naquela época, gente, eu tinha aquele celular quadrado Uhum, Nokia. uhum, Eu não tinha aplicativo, eu não usava, eu não sabia o que era uma startup. uhum. E ele me explicou um pouco: "Não, porque ó, é um app que você pode colocar no seu celular, você acha táxi rapidinho, tal". E eu falei: "Ah, tá bom, vou mandar meu currículo". Dia seguinte eu falei: "Ah, não vou mandar currículo". Papo assim, Uhum. de cachaça. E aí, adicionei, né, esse fundador no Facebook na época, Isso aqui em São Paulo? aqui em São Paulo, Uhum. e ele me mandou uma mensagem: "Ó, pega aqui o meu e-mail e me manda seu currículo". Eu falei: "Não, deixa eu fazer uma lição de casa", né. Fui lá pesquisar sobre o que era uma startup, o que era a tal da Easy Táxi, e eu vi que de fato existia a empresa, ela já existia, tinha 1 ano mais ou menos, tinha recebido um aporte e atuava em outros países já. Uhum. Falei: "Ah, vou fazer minha entrevista". Ele tinha recebido a primeira rodada de Tinha. investimento. Fui lá, fiz a entrevista, no dia seguinte eles me ligaram me fazendo uma proposta, e é aquilo, né, eu ganhava na época, trabalhando no sindicato, eu ganhava um salário já bom, Hum. porque eu tinha acabado de me formar, jornalismo, ganhava um salário aqui, e eles me fizeram uma proposta para ganhar aqui, ó. Uhum. Aí era a Con escolha, né, de sua conversando com os meus pais, minha mãe falou: "Cara, Cecília, que você precisa do dinheiro? Você mora dentro de casa,
né? Eu tinha 22, Hum. 23 anos. Você mora em casa, você não precisa, você não se vê trabalhando onde você tá hoje, se joga, né? Eu falei: "É isso mesmo, né? Vou". Eu entrei e eu recebi um cargo de head global da empresa, Na Easy Taxi. na Easy Taxi. Cheguei no meu Você também primeiro não sabia nem o dia, que que era o head global ali, o que que faria na atribuição pesquisei o desse aí? Google, o que é isso, né? Brincadeiras à Hã. parte, mas realmente, assim, eu cheguei no meu primeiro dia, me explicaram o que que eu ia fazer, e aí a minha sorte, assim, eu falo que é sorte realmente, e também interesse do meu lado, eu trabalhava num prédio que era o prédio da Rocket, que era a investidora, que tinha investido em Canui, Dafit, West Wing, várias empresas no mesmo prédio, Uhum, cada uma no andar, e eles me deram a função e eles falaram: "Olha", eu tinha um CMO na época, nem CMO eu sabia o que que era, uhum. né. E aí ele falou: "Olha, existem outras empresas aqui, tem pessoas de comunicação, vai bater um papo com a galera". Falei: "Vou". Então, assim, meu primeiro dia foi isso, entendendo: "Olha, o que que você faz aqui? Qual que é o trabalho e tal". Uhum. E aí eu fui, comecei a me desenvolver, comecei a pesquisar, comecei a estudar e, comecei a ser responsável, de fato, pela área de comunicação da empresa no Brasil, e eu também dava um suporte para as agências que existiam nos países que a empresa já operava, naquela Hum, época, países da América Latina. uhum. Que já é um grande desafio também, né, Um grande que é desafio. outra cultura, é outra comunicação, é outro Língua, cultura, eu não sabia direito qual era a função, então, assim, eu era aprendendo de fato na prática. E eu lembro que foi uma época, eu fiquei 1 ano só na Easy. uhum. E foi um ano onde a empresa ela estava em 5 países quando eu entrei, e 35 países quando eu saí. Então, em 1 ano, a empresa ela começou a operar em 30 lugares. Uhum, Para mim, foi a minha grande escola. Eu abri muito a minha cabeça, eu comecei a entender realmente o que que era essa startup, como que eram esses modelos de negócios mais escaláveis, né, o que que a gente precisava pensar em comunicação, uhum. em criação de reputação globalmente, né. Então foi uma grande escola e acabei aprendendo demais e me apaixonando pela área Hum. de tecnologia, Aham. né. Então foi aí que, abri muito a minha cabeça em relação a esse perfil de empresa. Saí de lá, fui trabalhar numa outra startup que se chamava Hello Food. Uhum. Posteriormente eles foram comprados pelo Pelo iFood. iFood. E eu fazia, né, um trabalho também de relações públicas, mas eu também olhava para offline. Então, sabe aquela galera que usa bag, né, os motoboys, Uhum, bolsa, naquela época a gente fazia, cardápiozinho para mesa, uhum. outdoor. Comecei a olhar para isso também, o que também foi muito bom, porque Você trabalha naquela com a mídia época offline. eu comecei a aprender outras coisas, né, e eu acho que o comunicação é muito uma questão até de repertório, assim, de entender, olhar uma visão mais 360, né, então, essa experiência no Hello Food também foi bem, como uma segunda escola, assim, para mim, né. Mas eu me apaixonei pelo mercado, assim, eu comecei a ir muito evento, então naquela época tinha acho que a primeira ou segunda edição do Case, Uhum. né, lá da ABS, então eu comecei a frequentar esses eventos hackathon, fui em vários Legal. hackathons, né, acompanhando os CEOs dessas 2 startups que eu participei, então cabeça você vai. E aí o relacionamento à medida que eles cresciam também, né, Cecília, vai se ampliando e você vai se conectando cada vez mais, né. Hoje, É o assim, acho que, eu tenho uma base de relacionamento muito grande, assim, muito que eu comecei a plantar 10, 11, 12 anos atrás, sabe. Uhum. Então, acho que naquela época era muito mais eu com olhar de aprendiz, né, então todo mundo que eu chegava, eu pedia, eu tirava dúvidas, eu tenho uma característica minha que é ser cara de pau, então acho que isso também me ajudou muito nessa minha evolução, porque se eu não sabia, eu falava: "Não estou entendendo, você pode me explicar, por favor?". Uhum. E isso em tecnologia, né, é um negócio Não, que eu entrava, assim, às vezes para fazer até pauta na Easy ou no Hello Food, eu entrava na sala dos devs e falava: "Gente, eu não tô entendendo nada que vocês estão me falando, por favor", né, hum, então, mas eu comecei até a criar uma amizade muito grande com essas pessoas, assim, também, de galera completamente diferente, né, era uma sala escura, a galera lá, todo mundo codando, prestando atenção, eu olhava aquelas telas, eu falava: "Gente, que é isso, pelo amor de Deus", aquelas né. telinha preta com as letrinha verde.
Mas foi muito bom, assim. Então acho que eu realmente, me apaixonei muito por esse universo de inovação, né, e todas as possibilidades que a gente tem. Por isso que quando eu comecei a agência, né, então até já casando um pouquinho com por que que eu resolvi empreender, né, eu saí lá da Easy Táxi, entrei no Hello Food, só Uhum. que na Easy, naquela época, o Thales, né, o fundador e CEO da companhia, ele começou a receber muito convite para dar palestra. E eu, como uma pessoa da comunicação, eu recebia esses convites entendendo: "Ó, isso aqui Hum. vale a pena, não vale, vamos, não vamos". E aí eu comecei a receber muito e-mail de: "Gostaria de receber uma proposta". Hum. Eu falei: "Nossa, estão querendo te pagar para falar?". Gente, hoje em dia isso é muito É comum, comum. naquela época não era. E aí, falei pra ele, ele falou: "Ó, estão querendo te pagar, e aí, né?". Ele falou: "Não, vamos fazer o seguinte, vende. Se você conseguir vender, você ganha comissão". Falei: "Ah, tá bom". Aí Eu você tenho esse espírito de vendedora, uhum. trabalhei em shopping vendendo coisa, então assim, Aí você sou vendedora. uhum. Falei: "Tá bom". Então o que chegava e era importante para a companhia, ele ia de graça, de forma orgânica, porque era importante para a imagem da empresa. Convenção de venda, coisas assim nas empresas, comecei a vender. Uhum. Tanto, no seguinte foi aumentando o valor e as pessoas pagando, pagando. Uhum. Eu falei: "Gente". Achei o mercado. Saí do Hello da Easy, fui para o Hello Food, continuei fazendo esse Uhum. freela Pra para o eles. Thales, vendendo essas palestras dele. Ele me apresentou outros 2 empreendedores, Marco Gomes e Edu Hotelier. Hã. Na época, os 2 estavam bombando, assim, também, e eles precisavam desse mesmo suporte em relação às palestras. Então, no fim das contas, eu tinha o meu trabalho no Hello Food e 3 freelas que eu vendia as palestras, Uhum. e todas as palestras ligadas à inovação também, falando de tecnologia, inovação, startup, modelo de escalonar. Uhum. E chegou um momento que a venda aqui, né, a galera me procurando para Uhum. comprar, começou a me atrapalhar no meu dia a dia do meu trabalho, que pagava lá meu Sim. salário, né. E eu sentava do lado do CEO da empresa, né, era o Marcelo, eu, e aí o meu telefone tocando, É. eu negociando, e ele até brincava, ele falava: "Ai, Cecília, eu só vou deixar você fazer isso aí, porque eu quero que você comece a vender daqui a pouco as minhas". Falei: "Tá bom". Mas chegou um momento que eu tive que escolher, né, Hum. então virei para o pessoal, né, para esses meus 3 clientes freelas, eu falei: "Gente, eu procurem outra pessoa para vender palestra, porque tá me atrapalhando no meu dia a dia, não tá dando, não tá legal". E aí o Thales falou: "Cara, você não pensou em abrir uma agência para fazer isso? Porque não tem nenhuma agência focada em empreendedor. Hum. Existem as agências de palestrantes, mas todas têm lá desde o atleta, celebridade, perfis diversos, mas não tem nenhuma focada no empreendedor. Uhum. Você poderia ser essa?". Falei: "Nossa, mas será? Eu empreender, né?". Eu estava com 24 anos, e aí eu falei: "Bom, não tenho nada a perder, vou". Então, um mês depois, a Fala Criativa Legal. nasceu. A gente nasceu como uma empresa focada em agenciamento de empreendedores, então eu criei um portfólio com 20 nomes, e essas pessoas eu comecei a cuidar da agenda delas. Então, Muito legal. eu vendi as palestras, por um ano e meio, mais ou menos, até o final ali de 2016, eu só vendia palestras, mas naquela época, em 2016 também, alguns amigos começaram a fundar startups. E O aí, ecossistema. eles vinham: "Cecília, tô precisando contratar uma agência de PR, quem que você me indica?". Uhum. "Cecília, recebi essa proposta, o que que você acha?". Comecei a ajudar essas pessoas, e aí eu falei: "Gente, palestra tá indo bem, mas assim, eu ganho comissão, eu não tenho nada fixo". Uhum. A agência poderia ter ali um FII fixo que me daria uma, né, segurança mais a longo prazo. E aí eu comecei a testar, a fazer um trabalho de RP para essas startups, e aí muito foram as 3 primeiras startups como clientes, foram muito amigos, Uhum. que me deram esse voto de confiança, e foi muito uma troca de: "Eu trabalho, mas vocês vão me passar feedback, o que que eu preciso melhorar, né, por que que vocês não gostam das agências que vocês têm?". Então eu comecei a desenvolver alguns processos, inclusive ouvindo essas pessoas. Legal. Isso é uma boa dica, né, até para nossa audiência, né, Cecília, assim, você construiu um negócio a partir ouvindo. Uhum. Ouvindo, entendendo a demanda que de contratava, e você a partir dali veio construindo os seus processos, as suas entregas de valor a partir do que você ouvia, né? Tudo que eu faço, assim, todos os movimentos, porque nesses 10 anos eu fiz muitos movimentos aqui. Então até
nasceu o Grupo Fala, né? Foi pensando em o que eu tenho aqui de problema, o que eu posso resolver, vou testar para resolver. Se der certo, lindo. Se não deu, eu tentei. Então eu tenho muito essa cabeça de vou tentar, vou, né, trazer algum tipo de solução. Uhum. Meus primeiros clientes em qualquer braço de agência que eu comecei a criar, daqui a pouco eu trago isso, mas foi muito de, tá bom, você quer esse serviço? Eu nunca fiz, Vamos. mas vamos tentar? Exato. Então, o nosso braço de PR nasceu assim. Legal. Em 2017, a gente falou: não, agora sim, então a gente vai se posicionar como uma agência de relações públicas. Então, na época, a Fala Criativa tinha o braço de agenciamento dos palestrantes e o braçozinho ali de relações públicas. E o nosso braço de RP começou a crescer muito, porque quando a gente fala da comunidade, né, né, os grupos de startups, as pessoas se falam, as pessoas indicam, né? Então eu acredito muito em comunidade desde essa época, Sim. porque eu cresci desse jeito, das pessoas falando do meu negócio. Uhum. Então eu conquistei em 2017 grandes contas que começaram a me dar visibilidade. Então eu fiz o lançamento da Rappi aqui no Brasil. Legal. Eu comecei a trabalhar com Get Ninjas, que, abriu, né, capital anos depois. Dog Hero, que foi comprado pela Sim. Pet Love. Então a gente começou a trabalhar com esses players que começaram a dar visibilidade. Ali, 2019, a gente estava com o braço de PR super bem, então 2 anos já andando, crescendo, formando time e ganhando reputação no nosso mercado. Resolvi parar com o braço de venda de palestra, então, para focar só na parte de PR. E aí, em 2020, veio a pandemia. Sim. Nessa época, eu estava bem pra caramba, né? E era um mercado, assim, eu sempre gostei de trabalhar com startup. E essas Sempre. startups que você estava, todas elas, Crescendo. algumas viraram unicórnios e foram. Todas crescendo, né? Todas começando a aumentar investimento em comunicação, o que pra gente era maravilhoso, né? Mas em 2020, a primeira coisa que é cortada numa crise é a área de comunicação. Uhum. Hoje, depois de 6 anos, muitas empresas entenderam que se eu não tenho reputação, se eu não tenho marca, eu não sobrevivo a uma crise. Sim. Então esse é um ponto interessante. A gente até pode falar um pouco mais, mas naquela época as pessoas não tinham essa cabeça. É isso, eu não tenho grana, vou cortar a comunicação, não preciso deles. Uhum. E aí, eu tive que me virar, né, na agência, eu tinha um monte de funcionário, eu tinha aluguel para pagar, e eu tinha poucos meses de caixa, e aí com isso eu resolvi abrir a segunda agência, ao lado da minha irmã, que é minha sócia. A Thaís, ela sempre trabalhou, antes de virar minha sócia, ela era nômade digital, cuidava da página de LinkedIn de executivos, então naquela época ela já olhava para o posicionamento digital de empreendedores. E aí, falei, olha, vamos abrir um negócio focado nisso? E ela falava, não, Cecília, não quero ser empreendedora, eu quero continuar com a vida que eu tenho. Uhum. E aí eu lá insistindo, eu sou uma pessoa insistente. Ela achou que eu estava maluca, ela falou, cara, no meio da pandemia, como é que você quer abrir uma outra empresa? Eu falei, mas é que as pessoas precisam disso. Agora, todo mundo dentro de casa, eles precisam melhorar a parte de digital, né? E aí ela falou, bom, beleza, vamos ver o que dá. Nessa época, a gente Sim. tinha pessoas que já procuravam a gente para isso, começamos a vender, deu muito certo. Depois de alguns meses, a gente começou a ser buscado por empreendedores que queriam trabalhar relações públicas para a marca pessoal. Legal. E aí também. Que é um nicho fabuloso também. É fabuloso, mas precisa ser muito bem feito. Sim. E aí aquilo. O meu primeiro cliente, eu falei, olha, eu nunca trabalhei especificamente com marca pessoal, mas se você está disposto, eu estou disposta. Vamos. Cobrei um FII baixinho, começou, também funcionou. Então ali em 2021, meio do ano, eu tinha 3 agências, com times distintos, ICP distinto. A gente falou, bom, a gente precisa começar a se organizar, né? Pra organizar esse negócio aqui que começou como um Frankenstein, né? É o progresso, depois a ordem, né? É isso. E aí, a gente começou a se organizar enquanto, né, grupo. Então, a gente criou ali meio que um guarda-chuvinha, todo o meu time de back-office começou a olhar para todo mundo aqui embaixo, a gente começou a se organizar, e aí no ano passado, no começo do ano, a gente passou por um rebranding, o Grupo Fala nasceu, a gente começou então um movimento de começar a unificar os nossos negócios. Isso não pode ser feito do dia para a noite, porque eu já tinha uma empresa que era criativa, muito conhecida no mercado, eu não podia matar o nome dela,
do nada, né? Então, o ano passado inteiro, a gente continuou vendendo os nossos negócios de forma separada, mas nos organizando internamente enquanto grupo. E aí, esse ano, a gente resolveu unificar os nossos negócios e os nossos serviços e também descontinuar esses nomes, né? E nos posicionarmos só como o Grupo Fala. A gente começou trabalhando muito com startup mesmo, Uhum, né? Então, nossa, tinha empresa que começava comigo no momento de MVP ali, uhum. né? Mas hoje, com essa evolução do mercado também, a gente hoje atua com empresas já um pouco mais consolidadas. Tem algumas que são startups ou se posicionam como, mas também são empresas que já são ou líderes de mercado, né? Ou que já tem ali uma consistência, né, e um trabalho onde ela não precisa Hum, basicamente pagar o almoço para comprar o jantar, É isso. né? Porque no começo era muito isso, Sim, né? Então a gente evoluiu, mas toda sempre olhando para o cliente que tem a pegada de inovação. sim. Pra gente isso é bom, né? Porque trabalhar com um perfil assim, a gente consegue testar, né, o cliente ele é mais aberto a testar, Uhum. mais aberto a ouvir, a trocar. Então a gente gosta muito da galera que tem essa cabeça ali de De inovação. tecnologia. Mesmo sendo uma empresa que fatura bi. Sim, mas a base é tecnológica, né? E hoje é 100% da sua carteira de clientes é galera de tech ou você já expandiu esse leque de. A gente tem um grupo, por exemplo, de um grupo de seguros, que nasceu como seguradora, hoje eles olham para previdência, tem investimento, mas assim, tem 190 anos a empresa. Se ela não inova, se ela não é uma empresa que tem essa base, essa cabeça, ela não Sim, estaria aqui hoje. com certeza. Né, então hoje, né, eu tenho um cliente que é do mercado de turismo também, né, que é um dos maiores que tem hoje no Brasil, que também olha muito inteligência artificial, Uhum. estão investindo muito nisso, tem um time olhando para inovação, então, são empresas que não nasceram como, né, uma startup ou com uma base tecnológica, mas que hoje para crescer, eles olham muito. Sim, entendi. E aí, Cecília, trazendo um pouco da. Já que você tem tudo a ver a sua fala, como você trabalha com startup, você nasceu ali nesse meio, então você conhece a dinâmica de uma startup. É, e eu queria que você trouxesse uma visão, especialmente para startups que não estão muito no eixo que eu falo assim, Rio, São Paulo, que já tem essa cabeça um pouco mais aberta, que às Sou vezes. tocantinense, né, então Hein? eu sou tocantinense. En- Então, assim, Então, aí, olho sempre lá pra cima. e aí, trazendo essa visão, é, o que você me diz para uma empresa que às vezes tem, igual você falou, um pouco dinheiro para investir e às vezes ele está fazendo a engenharia do produto dele. Qual que é a sua visão que você daria para essa empresa em relação a esse ativo que é a reputação dela? E como que você, qual a fala que você daria para esse empreendedor do quão importante é esse ativo que é a reputação dessa marca, independente do tamanho, do Uhum, tempo de existência aí, que você também já deu até uma deixa aí na sua fala sobre que tem gente que já te procura no MVP. Que você trouxesse um pouquinho essa visão para quem não perfeito. tem. Assim, tem um mundo que é o mundo ideal e tem um mundo que é o mundo que acontece do dia a dia, tá? Então eu estou falando o que a gente tem de cenário real. Que o mundo utópico é lindo. Ai, vamos começar com uma marca, um logo bonito, que já comunica. Não dá, né? Uhum. Então a gente sabe disso. Mas alguns pontos, né, eu acredito que são bem importantes para desde o D1 de uma companhia, né, mesmo nesse momento, assim, puta, passei do MVP. MVP é muito teste ali ainda, então eu de fato tenho um negócio. E o mercado, já identifiquei. Identifiquei o mercado, tenho um negócio. Então, existem algumas coisas que eu sempre falo que é importante que o empreendedor responda para quando ele começa a olhar para a parte de marca, ter mais clareza até para o time que vai cuidar disso, que é questão do mercado, né, eu identifiquei o meu mercado, quem eu sou dentro desse mercado, o que que eu faço dentro desse mercado, quem são os meus concorrentes, qual que é o meu diferencial, né, dentro desse mercado e para quem eu vendo. Quem compra o meu produto? São as perguntas que qualquer pessoa, qualquer empreendedor precisa responder para ele começar a pensar numa estratégia de comunicação. Seja ela uma comunicação digital, rede social, né, e um trabalho às vezes de inbound, mas digital, ou relações públicas, tá? Então é importante que ele tenha muita clareza e respondendo esses pontos, porque senão ele vai fazer um trabalho que ele é zero consistente, né? Ah, para quem eu vendo? Ah, eu vendo pra todo mundo. Não.
Uhum. Tem um público que compra mais fácil o teu negócio. É importante que seja ele o teu foco, né, que a minha comunicação seja direcionada a ele. O que que eu tô fazendo, por que que ele deveria me comprar, qual que é o meu diferencial, como que ele acompanha que a plataforma que ele acabou comprando, né, então é importante que ele tenha essas respostas. Eh, e aí tem um ponto até conversei ontem com uma pessoa, que ele falou: "Ó, meu negócio eu já comecei a vender para empresas que são grandes. Eu não sou uma empresa barata, mas eu não tô aqui no high ticket, eu tô bem no meio. Uhum. Só que, às vezes eu tô vendendo para um lead, e esse lead, ele acaba indo para empresas que são mais caras do que eu, que não tem um produto bom como o meu, só que tem uma marca muito forte. Uhum. Então, quando o comercial vai manda a proposta lá, tem tudo muito claro, ele já tem alguma exposição na mídia, o executivo, o CEO ou os executivos da empresa são pessoas que passam credibilidade por meio, de repente, de um LinkedIn, né. E ele falou: "Eu não tenho nada disso. Eu tô começando a sofrer muito por isso, porque eu estou perdendo venda por eu não ter uma marca forte". Então, qual que foi a minha resolução para ele? Eu falei: "Bom, eu entendo, né, você primeiro focou no crescimento do seu negócio, que é incrível. Então agora você tá sim pronto para olhar para tua marca. O logo dele é horrível, Uhum. você entra no site dele, falei: "Não entendi o que você faz. Agora eu entendo o que você me falou, Uhum. mas o site ele precisa o quê? A pessoa entrar e entender o que você faz. Você não tem isso. Então se você não tem isso no seu site, como que de repente é a sua proposta comercial? O que que eles Uhum. colocam ali, né?" Se você não consegue transmitir, como é que Então, acho que ele tá nesse momento. Então, muitos empreendedores, né, acho que é uma realidade de 90% das pessoas, né, que estão empreendendo. E tá tudo bem. e tudo bem, faz parte também. Cresceu, agora eu tenho um caixa, e eu falei um ponto pra ele que eu acho que é legal colocar aqui, que é, às vezes tem empreendedor que contrata uma agência, às vezes de relações públicas, vamos falar do Uhum. meu do Uhum. meu nicho aqui. Contrata uma agência de relações públicas. Por quê? Porque ele precisa de investimento. Então eu vou contratar a agência por 3 eu tenho dinheiro para pagar 3 meses. Uhum. Vou contratar a agência e quero que em 3 meses ela resolva o meu problema, que é me dar me colocar visível para o investidor. Pior coisa que a pessoa faz. Já era. Porque em 3 meses, Uhum. acho que é bem improvável que isso aconteça, porque se eu tô falando de uma empresa pequena, eu Uhum. não tenho número, eu não tenho case, eu não tenho uma história que é legal. Né, precisa mais do que 3 meses para começar a construir uma história, para começar a ter consistência, relevância. Então eu sempre falo que é melhor esse empreendedor, essa empresa, investir no digital, no início, Sim. né, que vai dar essa visibilidade, vai organizar melhor, e é a marca falando da marca, então isso é muito bom. E depois, quando ela tiver um pouco mais de estrutura e um pouco mais de caixa, aí sim, contratar uma agência, porque não você 3 meses, acabou, aí depois de 3, 4 meses contrata outra, que vai ser um trabalho quase que começando do zero de novo, Exato, aí não e aí fica aquilo, né, não dá. é fazer um planejamento consistente, tomar decisão de forma consistente e construir uma cauda longa de um projeto que realmente é construído, né, Cecília, não tem jeito. E a reboque disso, Cecília, a gente está falando das marcas, mas por trás de toda a marca tem um founder, tem um Uhum, empreendedor, tem um CEO. E você já disse que vocês também tratam um pouco sobre isso. O que que eu sou um líder de uma startup e decido fazer a parte de PR, decido fazer tudo isso, o que que você me recomendaria como uma forma de também trazer essa marca indireta da minha pessoa CPF uhum. para essa marca? Aquele clichêzão, né, CPJ e CPF separado. E para trabalhar uma marca institucional, então a empresa, é muito importante que a gente tenha alguém que responda por essa companhia, né. Então, o trabalho, quando a gente fala de um trabalho de PR, mesmo que para marca institucional, a gente precisa olhar ou para o fundador, na verdade, é sempre interessante que a gente olhe para essa pessoa, fundadora, quem senta no cargo de CEO, e para os outros executivos que a gente tem dentro da companhia, Uhum. né. Essas pessoas, elas vão trazer voz para a empresa, credibilidade, porque normalmente essas pessoas têm uma bagagem por trás, né. Então o que que ele já fez? Por que que ele está sentado nessa cadeira hoje? Então isso traz endosso para marca institucional. Então é muito importante. Então, hoje, né, eu falo bato muito na tecla que o LinkedIn, por exemplo, ele é uma
uma alavanca para o trabalho de PR, o LinkedIn do executivo. Uhum. Porque ali a gente vai se conectar com o jornalista, com o produtor do podcast, com o produtor do evento, vou conseguir dar voz e trazer a visão do meu executivo para temas que são temas importantes e estratégicos para a marca. Então, tudo isso é muito conectado, tá? Então, tem às vezes pessoas que chegam, então, eu sou bem low profile, eu não quero aparecer, mas eu quero que você cuide da minha empresa. Tá bom. Dentro da sua empresa, existem outras pessoas que podem responder por ela? Tem. Então, tudo bem. Tá tudo certo. A pessoa, ela não... É que eu sempre falo que se a gente tem o CEO, pra mim, na minha visão, é importante que sim, ele dê a cara a tapa. Esteja ali, fale e represente a marca. Se isso é uma dor muito grande pra pessoa e ela não consegue de jeito nenhum, né, ser esse porta-voz, temos outras pessoas que vão representar. Uhum. Mas o ideal é que a gente tenha, né, um CEO que consiga representar a companhia. A gente às vezes dá aula, treinamento de oratória, treinamento de media training, treinamento de LinkedIn para essas pessoas, né? Porque ele tem essa responsabilidade. Uhum. E em cima disso, como você falou que está tudo meio vinculado, o CPF do CNPJ, nós somos seres humanos passíveis de erros e falhas. Quando está tudo bem, quando a imagem está boa, legal, tudo reflete positivamente. Aí uma pergunta, Cecília, e quando o CEO, a pessoa que representa essa marca, pelo amor de Deus, não precisa citar nomes, nem casos importantes, dá uma escorregada e o impacto para vocês de ajudarem a tratar ou de saírem de uma forma mais forte de qualquer crise eventual, que o CPF do founder, do executivo, reflita automaticamente dentro da marca da companhia. Hoje, com rede social, aumentou 1000%, né, O risco, né? esse risco, né? Acho que até dando um disclaimer aqui, se a gente pensar no cenário de comunicação de 15, 20 anos atrás, a gente tinha uma comunicação que ela era mão única, né? Era a pessoa lia o jornal, via a TV, recebia a informação e ela não podia nem falar se discordava ou concordava com aquilo. Hoje, com rede social, né, e todos os veículos, e todo mundo tá ali, ela é uma comunicação de via dupla, né? Chega a informação, você pode concordar ou não e falar, e com a questão do posicionamento de um executivo sobre qualquer tema, é a mesma coisa. Mas um ponto importante qualquer executivo que, né, tem um cargo que é um cargo estratégico para uma marca e representa aquela marca, ele levanta os valores daquela companhia. Uhum. Ponto. Não adianta também o executivo falar A e a companhia se posicionar como B, porque isso aqui, num médio prazo, não casa. Não vai parar de pé. Então, o executivo vai falar A porque são os valores e o que aquela marca prega, né? Esse é um ponto importante para colocar aqui. E acontece sim, né? Aquilo, a gente, às vezes, é uma frase fora de contexto, é uma palavra errada que é colocada numa resposta ou num post, e isso se propaga muito rápido. Então, o trabalho da agência de comunicação, da agência de relações públicas, é, de fato, mapear tudo isso. Primeiro, é direcionar o executivo de, isso aqui pode dar problema, esse tipo de coisa não se faz, esse tipo de posicionamento não é legal, e esse tipo de bandeira que você vai levantar não condiz com o que a companhia prega. Então, a gente sempre dá todos esses direcionais. Quando isso né, não é seguido e acontece crise, o nosso papel é estancar, é fechar. Né? Então, é um trabalho muito de relacionamento com o jornalista, de relacionamento com o formador de opinião e também com o executivo. Tá? Mas isso é algo que acontece muito. Uhum. Muito. E igual você falou, Cecília, a temperatura hoje, diferentemente do no passado, como ela agora não é de mão dupla, né, vai e volta, agora é de multidirecionais. Antigamente você demorava para medir a temperatura das suas ações. Eu acredito que para vocês também hoje, ao mesmo tempo que é muito mais difícil, porque perde muito mais o controle, para você medir
a temperatura das ações que vocês estão tomando nessa contenção também amplifica bastante a possibilidade de vocês, porque hoje é múltiplo canais, praticamente que a pessoa faz uma contração, digamos assim, né? Uma medida de contenção de danos, praticamente no minuto seguinte, na hora seguinte, você já tem uma temperatura, se surtiu efeito ou não, o que era diferente na época dos jornais, né? Que você tinha Sim. um delay. Hoje a gente é isso, a gente tem plataformas e ferramentas que ajudam a monitorar tudo isso, Legal. né? Então, quando acontece uma crise, a gente liga a plataforma, monitora 24 horas por dia, rede social, todas as redes sociais, né? Quem tá falando o quê? É positivo, é negativo, tá a favor, tá contra, saiu na mídia de alguma forma, é rádio, foi no impresso, foi no online, então a gente consegue ter essa visibilidade. Um ponto de atenção é que tudo é muito imediato hoje, né? Imediatista, o mundo é para tudo para ontem. Só que no momento de crise, mesmo quando a gente tá num momento delicado demais dessa crise, a gente não pode tomar nenhuma decisão no calor do momento. Uhum. Então, aconteceu uma crise agora, a gente precisa entender o que aconteceu, O impacto disso tudo, e eu sempre falo pro time que a gente precisa depois subir e olhar de cima. Que a gente sempre vai construir lá uma nota de posicionamento e entender, né, e aí a gente vai trabalhar de forma reativa com o jornalista que: "Olha, eu vi isso, tem uma notinha para eu entender qual que é o posicionamento da empresa?". A gente vai mandar. Isso tem que ser mais rápido. Só que depois a tomada de ação ou a mudança de rota que a gente vai fazer do nosso trabalho precisa ser muito calculado. Então é a gente, de fato, olhar aqui de cima, deixa eu ver quais são os riscos, quais são as possibilidades, então não é do dia para a noite que a gente vai fazer isso. Até porque tem, né, quando a gente tá numa crise, a crise ela tem ali, sei lá, suas 24 horas normalmente, Uhum. né, que a gente começa a controlar e tal. Então depois disso a gente consegue ter um tempo para, ok, agora saímos um pouquinho do furacão, Uhum. o que que eu vou fazer, ou o que que eu vou ter que mudar de rota, ou o que que eu vou ter que fazer de ação, ou à medida que eu vou, né, colocar em prática para começar a mudar a visão das pessoas sobre aquele tema. Uhum, entendi, perfeitamente. E Cecília, um ponto também que eu queria trazer, um quadro novo que nós temos aqui no Confraria, e aí é uma resposta binária, Tá bom. se é mito ou se é verdade. Vou te fazer algumas perguntas e, se você puder, eu acho que engrandece o quadro. Mito ou verdade, Cecília? Para uma empresa de tecnologia, ter um produto excelente é suficiente para garantir uma boa reputação? Mito ou verdade? Mito. Boa. Segunda, Cecília. Hum. A transparência, mesmo ao comunicar falhas ou problemas, fortalece a reputação da empresa a longo prazo? Mito ou verdade? Verdade. Boa. Gestão de reputação é um luxo para grandes corporações, não uma prioridade para as empresas e startups. Mito ou verdade? Mito. Boa. A reputação de uma empresa é responsabilidade exclusiva do marketing e dos fundadores? Mito ou verdade? Mito. A forma como uma empresa trata seus colaboradores é um reflexo direto de sua reputação no mercado? Mito ou verdade? O que que é? Fala de novo, De por novo. favor. A forma como uma empresa trata seus colaboradores é um reflexo direto de sua reputação no mercado? Sim, verdade. Boa. Cecília, se eu pudesse, eu ficava 3 dias aqui conversando com você, mas Eu falo muito, né? a gente tem mas assim que é bom, pela pauta aqui, assim que é bom. E como a gente tem um time box muito curto, eu quero já caminhar para encerrar, e eu queria primeiro te fazer uma pergunta. Tem alguma coisa que a gente não disse que você queria comunicar em relação a essa pauta de reputação, de PR, enfim? Eu acho que tem um ponto. Principalmente, né, na época que eu comecei a trabalhar com RP para startup, uma coisa que eu via muito Uhum. era o fundador, né, ter muita agonia de falar sobre o negócio dele sem estar pronto. Uhum. Como isso, né? Quando a gente trabalha relações públicas, a gente está falando, às vezes, de sair num jornal de grande expressividade ou numa TV, e isso vai dar muita visibilidade para a companhia. Então, assim, se eu tenho um software,
né? Minha empresa é B2B, eu tenho um software e eu tô ali, eu tenho poucos clientes e eu comecei a fazer um trabalho de RP, eu preciso ter certeza que aquele meu negócio vai conseguir receber demanda em volume. Uhum. Porque senão ele vai dar uma experiência negativa para quem procura ele Sim. e ele vai demorar muito para pegar de novo aquela pessoa que teve aquela má experiência. Então acho que esse é um ponto assim que é bem importante as pessoas entenderem se, ok, eu consigo dar uma boa experiência para o meu consumidor, para quem vai chegar até mim e que vai querer conhecer o meu negócio. Então, ter um time de atendimento, Uhum. né, para dar suporte, ter um time de vendas para dar suporte. Quando eu falo time, pode ser uma pessoa que vai se Sim. dividir em todo Um mundo, processo. mas que vai conseguir dar atenção para a pessoa que quer. Eu já vi muita gente, assim, até quando a rede social, né, a gente consegue saber olha, saiu ali, até às vezes, hoje em dia sai post, né, dos veículos. Ah, tentei, mas assim, tem 5 dias que eu mandei mensagem e ninguém me responde. Uhum. Então, acho que esse é um ponto que as pessoas precisam Olhar. levar em consideração. Exato. E é o ponto mais fácil, né, de tratar a reputação, independente do tamanho que você tem. É o ponto de contato que você tem com o mercado. Reclame aqui, etc e tal também, né? Então, não é só empresa grande, né? A Isso é empresa, qualquer um. qualquer empresa, né? Ah, eu tenho uma startup que é lá no interior do Tocantins. Uhum. Eu preciso olhar para isso. Uhum. Né? Até se eu estiver testando só na minha cidade alguma coisa, Exato. preciso disso. Uma barraquinha de cachorro-quente tem reputação. E Mesma é isso. coisa. Legal. Ótima dica aí, Cecília. E já aproveitando aqui, em nome de toda a equipe da Confraria Tech, agradecer a presença sua aqui conosco, porque eu sei, pelo seu tamanho, pelo seu vulto de responsabilidades, eu sei o quão é complexo parar uma horinha para estar falando com a gente aí. Minha vida é feita agora. Imagina. Esse Deus. lado também. Deus te ouça e multiplique, né? Não, isso aqui é para jogar no universo, ó. É isso. É isso. Mas, de novo, te agradecendo, porque eu sei que é muito difícil tirar uma horinha para estar fugindo um pouco da rotina. E eu agora, no CPF, vou trazer um agradecimento a você, porque você sempre me tratou com muito respeito, com muito carinho, com essa humildade de sempre aí. E agradecer imensamente pela parceria que eu tenho certeza que nós vamos construir. Já estamos construindo e vamos ampliar ainda mais ao longo dessa jornada nossa aí. Conta comigo, Muito conta obrigado. comigo. Acho que eu gosto muito disso, assim, eu gosto muito do meu mercado, gosto muito desse pessoal de tecnologia, de startup, então é um tema que eu adoro, então se quiser fazer parte 2, estou aqui à disposição e conta comigo. Quem tiver dúvida também, ó, pode me mandar que vai ser um prazer responder. E aproveitando, Cecília, divide aí as suas redes sociais, a gente vai botar nos links aí, mas se quiser trazer, pode fazer o seu merchan aí que está disponível. Cecília Berê no Instagram e Maria Cecília Queiroz Berê no LinkedIn, né? Meu nome é bem longo, o Instagram não ia funcionar, mas até aproveitando, eu tento, né, colocar conteúdo, trazer muito isso assim para as minhas redes. Então, quem tiver dúvida, precisar de algum auxílio, me manda que eu tento responder todo mundo. É isso. E aproveitando aí, nossa audiência, comunidade da Confraria aí, posta nos comentários aqui do vídeo que a gente traz ela de volta aí para uma segunda sessão que tem tema pra caramba aí. É isso. E é isso. Fechando por hoje aí, pra cima e pra frente, turma.